sabe que é uma provocação legal também? O quanto de dinheiro vivo tem na carteira de vocês? Se houvesse entre um cartão e o dinheiro vivo, vou te dizer com bastante segurança, hoje está muito difícil você estar tendo dinheiro vivo na carteira, né? Olá, ouvinte, meu nome é Rafael Medeiros, eu sou Head de Business Development aqui na CompuGraph. Vocês estão ouvindo o Cyber Talks, um programa que vai trazer para você um panorama sobre segurança e privacidade no Brasil, com a presença de grandes profissionais do mercado de cibersegurança e privacidade. Nesse episódio do nosso podcast, Cyber Talks, falaremos sobre a importância da privacidade dos dados pessoais dentro do PIX, pessoal, focando na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. No documento, especificações técnicas e de negócio do ecossistema de pagamentos instantâneos brasileiros, será compartilhado no campo de descrição desse podcast, inclusive, criado pelo Banco Central, eles citam somente uma passagem sobre a LGPD. Sendo assim, gente, vamos abordar um pouco mais sobre como a LGPD está atrelada ao PIX. Quais são, ou deveriam ser, né, as principais vedações em termos de segurança e ao usuário que vai utilizar essa nova forma de pagamento. E hoje, estou aqui com a Carla Manso, a Carlinha, nossa DPO, e a Gabriela Barsottini, torcendo aqui, Gabi, muito por ter acertado na pronúncia, viu? A Gabriela é sócia fundadora da S6 Investimentos. Muito obrigado por aceitar esse convite. E fiquem à vontade para se apresentarem agora, meninas. Bom, gente, obrigada por mais um podcast, pelo convite. Meu nome é Carla, estou há 12 anos na CompuGraph e agora fui nomeada como DPO da CompuGraph e estamos aqui nessa luta diária de LGPD e agora, mais do que nunca, a lei está totalmente em vigor com as sanções previstas em agosto de 2021. E nesse turbilhão de coisas de pandemia e fim de ano e tudo acontecendo ao mesmo tempo, veio agora uma inovação, né? Acho que uma nova onda aí do mercado financeiro, que é o PIX, e que a gente chamou hoje aqui como uma convidada muito especial, a Gabi, para falar desse assunto que eu acho que é super mega importante, e para tirar dúvidas, né, de como a gente pode tratar, como as empresas devem tratar isso. E, Gabi, passo a bola para você. Muito bom, gente. Bom dia, obrigada pelo convite. Acertou o nome de primeira, Barsottini, esse nome difícil, mas é isso aí, vamos tratar aqui de um tema bem especial, porque na realidade a gente fala muito de proteção de dados há muito tempo, né? Eu tenho uma carga de sistema financeiro nacional, bancário, há muito tempo. Antes de montar a S6 Investimentos, trabalhei quase 20 anos em banco, né? Então, quando a gente fala de proteção de dados, a gente lembra da Lei de Sigilo Bancário, né? Então, a gente acaba trazendo aqui inovações, como a Carla bem colocou, desse tempo todo, como é que isso vai acabar se conectando as evoluções de mercado financeiro e como a gente consegue proteger também os dados e dar confiabilidade no sistema, né? Então, acho que a ponta toda aqui nesse bate-papo é a gente trazer como é que a gente minimiza a incerteza, como é que a gente trata os riscos, como é que a gente organiza as oportunidades, para que realmente a gente tenha um entendimento muito, muito importante da evolução do sistema financeiro brasileiro de pagamentos, né? O Brasil ele tem dos sistemas mais complexos no sentido de segurança do mundo. Isso a gente tem que tirar um pouco da nossa síndrome de vira-lata e se orgulhar. A gente é muito, muito bom e tem muita segurança, mas também temos falhas, né? Então, acho que esse bate-papo vem a calhar aí. Enfim, estou aqui disposta a contribuir no que for possível, tá bom? Maravilha, Gabi. E agradeço aqui, mais uma vez, a participação. Com certeza, tem muito pano para manga aí ao longo do nosso bate-papo. Então, vamos começar. Bom, pessoal, 2020 está sendo um ano bem agitado para todos, né? Estamos ainda em pandemia e muitos estão em home office, mas isso não foi impedimento para que a LGPD entrasse em vigor ou para que o Banco Central lançasse aí uma nova forma de pagamento e transferência. Fosse um dado, um disclaimer, né? No balanço da última semana, o Banco Central registrou 12 milhões de operação, um movimento de mais ou menos 9 bilhões de reais em uma semana. Dito isso,
Eu quero começar pela Gabi. Qual é a relação do PIX com a Lei Geral de Proteção de Dados, Gabi? Cara, eu acho que a gente pode estar pensando na seguinte situação, né? Toda vez que a gente vai aplicar vamos pensar no que a gente tem até hoje. Pô, fazer um TED, um DOC, enfim, a gente está informando dados ali pertinentes ao banco, agência, conta, CPF, o CNPJ, enfim, para que a gente tenha traga a rastreabilidade dos dados, né? Então, da origem para o destino, e realmente aconteça a compensação dos dados. Isso acontece em determinado horário, então até então a gente vai fazer as operações até às 5 da tarde, né, que seria o caso de TEDs e DOCs até às 23h59, quando acontece, se tudo estiver certinho, gosto de um termo chamado ceteris paribus, né, todas as variáveis constantes, o dinheiro entra na conta do caboclo. Mas a gente tem o PIX, que aí a grande brincadeira é a tal de 24 horas, 7 dias por semana, então a gente está ali sempre online com a informação, e aí vem a questão, poxa, eu estou colocando ali dados, criando chaves, né? Eu coloco celular, eu coloco CPF, e você vai colocando os dados para poder fazer um vínculo mais amistoso, talvez, com o usuário, e até que ponto isso realmente está seguro, né? Será que eu vou ter, de fato, a informação minha devidamente assegurada pelas instituições credenciadas, né? E como é que isso se valida? Então, eu acho que existe uma preocupação muito importante, e além do mais, a questão, às vezes, dos mitos, né? As pessoas, poxa, eu vou fazer uma TED, um DOC, eu sacar o meu dinheiro na boca do caixa no dia 31 de dezembro, fazer um cheque administrativo para dizer que eu não tive aquele dinheiro e que no ano que vem você depositou novamente. Pessoal, tudo é rastreado, né? Todos os dados hoje que são passados para a Receita Federal dentro, né, das coisas que se colocam, os cruzamentos de Banco Central, enfim. Hoje em dia o Brasil é extremamente complexo e nada se escapa, né? Então, acho que violar sigilo bancário para órgãos reguladores, eu acredito que não é o caso, mas a preocupação mesmo é como é que você trata isso com terceiros, né? As fraudes que a gente sabe que acontece, se vem um phishing, enfim, acho que essa é a ponta. A relação do PIX com a Lei Geral de Proteção é totalmente relacionado, então realmente cria preocupações, né? Então acho que é um ponto para a gente talvez tentar evoluir no Brasil, e é uma tecnologia nova, e vamos ver como é que isso se implementa. Exato, historicamente a nossa relação com o dinheiro sempre foi muito complexa, acho que não só tratando do Brasil, né, a gente vem evoluindo bastante também. E ainda nessa linha, Carlinha, queria escutar um pouco da sua opinião também. Bom, complementando aí o que a Gabi falou, está totalmente interligado, porque o PIX, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que veio para proteger os dados pessoais, né, dos consumidores ou de qualquer pessoa física, natural, identificável. E quando eu fiz essa semana o PIX, me cadastrei lá, aí tem as 3 opções, ou CPF, e-mail e celular. Foi ótimo, adorei, muito rápido, muito fácil. Mas é que talvez a gente já esteja numa geração que vai e não se preocupa tanto. Mas tem uma parte, né, da população que realmente fica nesse, e se acontecer alguma coisa? Será que realmente meu dinheiro foi? Será que isso daí não vai gerar uma fraude? Às vezes a fraude quando fala de financeiro, não sei ainda se as pessoas já tiveram esse clique de falar uma fraude de dinheiro e uma fraude de dados vazados. Então, eu acho que está intrinsecamente ligado, porque no momento que você se preocupa, que o consumidor acaba se preocupando, putz, ai meu Deus, será que vão clonar minha conta? Será que vão clonar meu celular, meu cartão, e agora vai pegar meu CPF, vai jogar não sei aonde? Será que tudo isso, além de mexer com o bolso, né, pode mexer também com os nossos dados pessoais? Né? Então, isso daí é um mindset aí que eu acho que as pessoas têm que começar a pensar, mas, como a Gabi falou, o banco, todos os bancos, pelo Banco Central, eles seguem a resolução, qual é o número mesmo? 4658, sempre troco, 4658 de 2018,
que fala exatamente da segurança do Banco Central e que todos os bancos devem seguir. Então, uma segurança cibernética que eles têm que ter, não tem como não ter. Então, é uma questão não é duplo grau de autenticação, deve ser 5º grau de autenticação, umas coisas bem malucas, mas a gente tem que ter, sim, eles têm que ter essa aderência a essa resolução e a LGPD. Fantástico, Aninha. Gente, onde nasceu esse trem, né? Vamos falar um pouquinho aí de como começou o Pix. Eu tenho assistido diversos webinars e diversas lives tratando sobre o Pix. O que eu percebo é que está rolando uma teoria da conspiração de que o Pix foi criado com a intenção de alimentar a Receita Federal com dados de transações. A criação do Pix, na sua visão, Gabi, veio de uma demanda de usuário ou das próprias instituições financeiras? Me conta esse tema. Cara, a criação do Pix, assim, sabe o que eu acredito muito? Na tecnologia, que ela é constante, né? Então, até um tempo atrás, eu não vou falar empresas porque vai dizer que eu estou recomendando, mas, tinha uma empresa com uma joint venture com o banco para poder fazer uma operação via WhatsApp, por exemplo, né? Ter Pix no WhatsApp e tal. Então, a grande questão, gente, não é uma demanda, eu acho, do usuário ou dos bancos, né? Eu acho que é uma demanda natural da evolução da tecnologia. Porque parando para pensar, a gente vai ter que avaliar algumas coisas. Até que ponto, por exemplo, eu vou na lojinha do João da esquina comprar uma bala e ele não tem lá a maquininha de cartão para poder passar, ele lá tem a conta dele, por que ele não pode ter um acesso ao banco, né? A gente tem muita gente hoje no Brasil que não tem acesso aos bancos, com a história do auxílio emergencial, enfim, muita gente acabou entrando no sistema financeiro, né, que criou um movimento muito grande, e eu acredito que é um momento de inclusão também dessas pessoas, né, talvez entender um pouco mais. Então, não tem uma teoria da conspiração, eu realmente acredito no sistema financeiro como uma evolução, né, eu particularmente acho, sim, claro, que a gente, a cada dia que passa, até, eu lembro que quando eu entrei no banco, entrei em 2003 no banco, eu fazia a operação na mão ainda, anotava no livrinho, né, de 2003 para cá, a gente, parece que, nossa, o mundo mudou demais, né? Mas a gente faz tudo no celular atualmente, tudo, tirar foto, entra no mundo, então você realmente tem um movimento diferente agora, então não vejo teoria de conspiração, eu vejo uma evolução, e nem de uma demanda de usuário, nem de uma demanda de bancos. Nos bancos eu acho que fica um pouco mais barato essas transações também, de fato, né? Existem aí intermediações financeiras, existem custos aí por detrás de todo esse processo, mas de qualquer maneira também tem um custo para implementar, né, uma nova tecnologia. Então, existe uma evolução aí do sistema, mas sem conspiração. É isso aí. Acho que a Revolução 4.0 também está fazendo muitas mudanças, né, e é um tipo de contexto que, na minha perspectiva, Gabi, vai estar sempre em beta, se tratando particularmente de instituições financeiras. Né? De novo, a nossa relação com o dinheiro vem mudando todos os anos. Né, e deixa de ser um papel, alguma coisa tangível, e passa, a ser mais rápido, instantâneo. Quem diria que a gente conseguiria fazer uma transferência no sábado, às 4 da tarde, e queria na hora, e a gente já rompeu essas barreiras aí de que é possível. Você acha, Carla? Olha, a gente tem, hoje, o mundo na palma da nossa mão. Você faz tudo pelo telefone, né? E eu não sei daqui quanto tempo, onde a gente vai fazer, vai ser um chip, não sei qual que vai ser a tecnologia, mas hoje a gente faz tudo, a gente paga a conta, a gente faz mercado, a gente compra, a gente fala com as pessoas, a gente faz ligação, a gente resolve, manda e-mail, faz reunião, a gente resolve a vida praticamente pelo um telefone. Estranho falar, né, porque há 10, 15 anos atrás não era assim, né? A gente tinha lá os startups da vida, né, e que a gente achava super legal, e hoje em dia as crianças nem sabem o que é isso. Então, eu acho que a evolução tecnológica aconteceu muito rapidamente no mundo, no Brasil, e realmente eu acho que não teve nenhuma teoria, não, de conspiração. Eu acho que foi mesmo concordo com a Gabi, que foi uma evolução mesmo tecnológica nesse sentido, porque tem que evoluir, e cada vez mais, a gente já viu, Gabi, quantas agências hoje já são virtuais, que já não existem. E quantas fecharam?
Exato. Contas estão virando co-working, na verdade, né? Mas sabe que é uma provocação legal também? O quanto de dinheiro vivo tem na carteira de vocês? Nossa, quando você vai no um total de R$0 na minha carteira. Eu não tenho dinheiro. Mas, enfim, se houvesse entre um cartão e o dinheiro vivo, vou te dizer com bastante segurança, hoje está muito difícil você estar tendo dinheiro vivo na carteira, né? Então, a questão hoje, de até pagar bem, agora com a história do Pix, dona Maria que fizer aqui um bolinho para mim aqui no condomínio para poder, eu quero comer um bolinho, tá lá no grupo do condomínio, dona Maria, tô mandando para você um Pix na hora, domingo, meio-dia, me dá um franguinho com bolinho e vou te transferir o dinheiro. Nossa, mas acaba a cerveja, quer dividir com um amigo, deixa eu transferir aqui na hora. Conta. Não tem mais discussão que pago depois, vai pagar na hora. É isso. Exatamente. Maravilha, concordo 100%, gente. Lendo de novo o documento, né, especificações técnicas de negócio do Banco Central, a Lei Geral de Proteção de Dados foi mencionada apenas uma vez nesse documento de forma bem coesa. Abre aspas. Portanto, deverão ser transmitidos e armazenados apenas os dados pessoais estritamente necessários ao funcionamento do sistema. Fecha aspas. Quais seriam os dados que os bancos podem armazenar e como garantir a privacidade deles, Carlinha? Olha, seguindo o princípio da lei, né, da finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter, qualquer empresa deve coletar dados pessoais que são estritamente necessários para a operação. Então, se você está me dizendo que para a operação bancária, né, a gente tem que analisar o core business do negócio. Então, se a operação bancária exige os dados da conta, o nome da pessoa, o CPF, e aí para fazer a transação, eles pediram um e-mail ou alguma outra coisa que seria um embasamento para poder ter a rastreabilidade, te dar um comprovante, alguma coisa, ok. Então, essa preocupação, a instituição financeira, o Banco Central, ele tem que seguir estritamente o que a lei diz, porque os dados que ali são coletados, eles têm que ser necessariamente necessários, é ótimo, né? Mas estritamente necessários para aquela operação. Nada além. Então, assim, não preciso perguntar se você mora numa casa ou num apartamento, qual o seu cargo, ou se você tem 3 filhos ou 2, porque não te interessa para aquela operação, né? E o armazenamento desses dados e o gerenciamento desses dados é que cada banco, cada instituição financeira deve ter a sua ferramenta de gestão e de armazenamento de dados pessoais para garantir tanto a segurança quanto a privacidade. Eu sempre falo que quando você tem dentro de uma instituição financeira ou qualquer uma empresa, você tem 2 correntes. Você tem a segurança desses dados e você tem o gerenciamento dos dados. Não adianta nada você ter um big firewall, né, uma super proteção, se você não tem uma ferramenta para gerenciar esses dados. E o contrário também é verdadeiro. Então, as duas coisas, esses dois pensamentos, essas duas linhas andam em paralelo dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer instituição. Então, isso que eu penso, tá? Coletar aquilo que é realmente necessário e fazer com que a empresa que está ali consiga gerenciar e armazenar de forma correta. Fantástico, Carlinha. Eu costumo dizer que risco não mapeado é um risco aceito, né? Então, partindo desse pressuposto, Gabi, o que você acha aí? Cara, a questão principal é isso que a Carla colocou, não tem que ter nada além do que necessário, né? A gente para pensar, quando você vai fazer uma transferência bancária, ninguém está te pedindo informação adicional nenhuma, a não ser aquilo que realmente dê a finalidade para aquilo que se dispôs, né? Preciso do banco, agência, a conta, CPF, CNPJ, vai acreditar em conta, enfim, né, vai ser na poupança não, só aproveitar, né, até o note, não aplique em poupança. Existe, mas... Mas a grande questão principal, o Banco Central ele já recebe informações, né? Se eu pagar algo com cartão de débito, com cartão de crédito, eu teria informações. Existe uma lei de sigilo bancário, ninguém vai usar, vai passar informações que sejam pertinentes, inclusive até para outros órgãos do governo, né? Então, a gente tem uma operação que ela continua valendo, né? A gente tem o nosso sigilo. Obviamente, se você tem uma grana, né, de novo,
uma sacola, pelo amor de Deus, mas isso não é rastreável, obviamente, mas não é uma questão também que não chega no ponto que a gente está colocando aqui, ninguém vai viver desse jeito, né? Então, eu acho que o Pix, ele não está piorando as coisas, ele está melhorando as coisas, inevitavelmente, invariavelmente, e as instituições financeiras, elas têm todo um cuidado no tratamento dos dados, né? Agora, não é para ir além, se vocês perceberem que vai ter uma pergunta adicional, fecha a página, tira a dúvida ali com o banco, porque ninguém vai perguntar aí qual que é a grande questão, você está morando em qual endereço? Então, são coisas que não fazem o menor sentido para essa transação. E lembrando que dados são valiosos, né? Hoje, essa explosão das empresas de tecnologia, quando a gente olha tanto aqui no Brasil quanto no mundo, algumas varejistas aí, explodiram os valores o seu valor nominal aí do preço da sua ação, por exemplo, não está tão intimamente ligado a essa capacidade de vendas, mas a sua capacidade de dados. No momento que você está ali, clicando, que você gosta de ver blusa vermelha, que você gosta de ir para Angra, que você gosta de ver livros sobre romance, vai estar vindo ali para você esses dados o tempo todo, sugestões aí de redes sociais, de páginas de pesquisa, você vai estar com aquilo o tempo todo sendo alimentado e retroalimentado, se você vai sempre num restaurante, por que uma empresa não pode te dar uma puta promoção para você, tá, te beneficiando porque você está ali prestigiando, vou te dar uma taça de vinho porque você veio aqui no meu restaurante 10 vezes. Então, o tratamento de dados também não é tão ruim assim. Você acaba fornecendo, sim, tem que tomar muito cuidado com o que se faz, né? Mas não vejo que isso é um problema ali, do Pix, né? Eu acho que a gente já faz isso constantemente nas nossas redes sociais, e aí fica realmente até um alerta para poder ver como é que se tratam essas informações. Mas, basicamente, o Banco Central, a Receita Federal, todos os órgãos reguladores, eles não tratam, e os bancos em si, né? Eles não vão além do que se pede, e eu acredito realmente que é uma alta competição que a gente vai ter agora com as fintechs e com os bancos tradicionais, tá? Eu só queria acrescentar, Rafa, nesse ponto da Gabi, que com tudo isso, com essas retroalimentações que as empresas nos dão em relação aos dados, a LGPD veio para dar um empoderamento para a pessoa de querer se sim ou se não. Então, eu tenho essa capacidade, esse poder de dizer, olha, não quero receber, eu gosto de ir para a praia, mas eu não quero receber nada de praia. Obrigada, já sei, já não quero. Então, obrigada, não isso quero, faz com que esse sim e não que você pode exercer, esse seu direito de exercer, isso que veio pela lei, eu acho muito bacana, e eu acho que as pessoas têm que entender e têm que se fazer valer desse direito. Fantástico, tratar com o melhor dos dois mundos, né? Eu quero continuar nessa perspectiva ainda sobre privacidade do usuário da empresa. E aí vamos trazer o elefante para a sala, meninas. Para tangibilizar quais são as vantagens e os riscos do Pix. A vantagem para mim do Pix é você ter a liberdade de estar fazendo operações na hora que você bem entender, né? Então, poxa, eu tenho que, no meio de uma balada ali, eu preciso fazer uma transferência para alguém, às 2h45 da manhã, eu vou e faço, né? E vai entrar instantaneamente, ou depois de alguns, segundos na conta, ou na chave ali que foi nos passado, né? Então, você vai ter uma melhor competitividade, né? Então, você percebe que, poxa, quantos bancos pediram, poxa, faça aqui o cadastro, né? Porque eles querem trazer esse público para dentro de casa, né? Então, essa competitividade traz mais benefícios também aos consumidores. Então, você traz realmente um movimento bem fluido e bem interessante mesmo de possibilidades aí de ter contas melhor remuneradas, né? Você pode, seja nosso cliente também, dar benefícios, dar cortesias. Eu acho que isso é uma parte bem interessante do Pix e a parte de tecnologia, como eu já coloquei. E dos riscos, de fato, assim, gente, não se enganem, tentativas de fraude vão acontecer, como já acontece, quantos e-mails as pessoas recebem, que clica e coloca o dado, é uma página clonada do banco, coloca ali, aí vem o motoboy que traz um cartão, aí, enfim, infelizmente, essa engenharia social, a gente vai cansar de falar, poxa, não compartilha a senha, não aceita ajuda do estranho, então, assim, é um mantra,
né? Eu não sou mais bancária, mas é um mantra que a gente vai falar sempre, o tempo inteiro, para que tenha atenção, né? O banco, você lá conhece a Rosinha, que é a gerente do banco ali, pô, a Rosinha que te manda o e-mail, você sabe qual que é o e-mail da Rosinha? Se veio uma outra coisa se fazendo passar pela Rosinha, liga para a Rosinha, pergunta para ela, você mandou um e-mail para mim? Tira a dúvida antes de você colocando os seus dados, né? Então, eu acho que o principal risco, não vejo a questão de vazamento de dados pelos órgãos reguladores, nem pelos bancos, mas eu vejo o principal risco de, talvez, tentativas de fraude. Às vezes você vê, poxa, QR Code, que é algo que também está dentro ali do Pix, né? Teve aí lives aí de, né, um monte de artista, coisa e tal, que tinha um QR Code fraudulento. No meio, imagina, no meio de vários canais de YouTube, o canal do João e Zequinha, que estava fazendo um show. Um milhão de acessos por live, né? Aí o João Zequinha 2, João Zequinha 3, aí a pessoa que vai clicar ali para poder ver o jogo, que ela está assistindo o show, aí vem lá um QR Code que não tem nada a ver com o diabo da doação que ela queria fazer lá, de repente, da cesta básica, do raio que for, e aí acabou mandando uma grana para um lugar que não tinha nada a ver, era para ajudar algum hospital, não foi o dinheiro, né? Foi para um outro canto aí já é uma esfera criminal, enfim. Então, a engenharia social vai ter gente aí para o bem e para o mal, enfim, para poder trabalhar com isso, mas eu acho que os principais riscos são referentes aos usuários, né? Nem tanto a questão da tecnologia em si. Fantástico. Isso é quase parte de 24 horas do nosso trabalho, né, Carlinha? Assim, a gente escuta muito isso também dos nossos clientes, das pessoas que a gente conversa, do próprio ecossistema e comunidade de segurança da informação e privacidade de dados. Queria ouvir um pouco da sua opinião também, Carla, sobre isso. Não, o banco, as áreas de TI dos bancos, elas estão muito preocupadas com segurança, porque isso afeta diretamente toda uma questão do sigilo bancário, que pode, por mais que tenha esse sigilo, que a lei do sigilo é super valiosa, e se, além de vazar esses dados e tiver essa quebra do sigilo, é um risco muito sério para o banco, né? Uma multa que pode ser gerada aí para o banco, a imagem do banco, da instituição, é bem complicada. Então, as empresas, a gente tem que ter em mente as fintechs, enfim, as empresas, as instituições financeiras, que a segurança da informação, a segurança dos dados é muito importante. De forma, tem que estar sempre renovando, porque esse mundo de hackers, esse mundo de vazamento de dados está cada vez mais, essa moeda de troca nesse mundo, né, vale muito. Então, antigamente sequestravam as pessoas, né, fazia aquele sequestro relâmpago, e aí a gente ia lá para o caixa eletrônico, Deus me livre, quase morria, tinha que rapar todo o dinheiro da conta, aquela coisa toda. Hoje em dia, as empresas são chantageadas dessa forma, se não tiverem uma segurança ferrada, uma segurança bem protegida, e o gerenciamento bem feito. Então, eu acredito que cada vez mais é um ramo que é uma área e uma preocupação que nunca vai morrer dentro das empresas. Legal demais, meninas. E tudo isso que a gente está falando intersecciona muito com um macro tema que eu gosto bastante, que é conscientização. Porque entre um atacante e quem está recebendo o ataque, a gente tem um perímetro que não tem como controlar, né? É o próprio usuário, né? Que é a pessoa ali. Então, você acredita que o usuário está preparado para essa nova forma de pagamento ou ele precisa se educar? E como educar esse usuário? E é função, de fato, de cada banco fazer isso? O que você acha, Gabi? Devolvo essa bomba para você aí. Nossa, isso aqui dá horas a gente conversar, né? Porque antes de falar sobre... Eu vou falar sobre educação financeira. Isso deveria ser matéria básica na escola primária. As pessoas deveriam... Isso é a função do governo federal, estadual, municipal, colocar educação financeira nas escolas. Fim, tá? Quando você tem empoderamento daquilo que você está fazendo, de você conseguir entender o que acontece com o seu dinheiro, suas escolhas sobre formas do que fazer, seja as suas transações comerciais, etc., fica muito mais evidente, fica muito mais simples, né? Então, assim, as pessoas, se você parar para pensar, poxa, no meio de pandemia, que inferno, você vê o banco lotado. Cara, a gente não está falando de agora. Eu estou falando de março, estou falando de abril.
da fila para receber o auxílio emergencial, de pessoas fraudando o sistema que não tinham que receber o auxílio emergencial. Né? Vem daí já a questão da educação, obviamente cultural, e da parte da educação financeira. Então, o brasileiro, o povo, o mundo, assim, globalmente falando, não vai ficar só no nosso quintal, a gente precisa ter uma questão que, sim, a gente se acostuma, obviamente, com as coisas, né, com o status quo, mas também a gente é muito, diria que nessa geração as coisas acontecem também de uma revolução, né, essas mudanças são muito rápidas, então, a partir do que a gente precisa da consciência, né, de uma educação financeira que venha, né, seja de top-down, mas que desperte de verdade nas pessoas essa necessidade, né, desse empoderamento de informação, ao mesmo tempo você fala, poxa, por que as coisas não podem dar certo e sempre milagres? Então, eu acho que os bancos, eles vão acabar sempre incentivando, porque sim, o banco não quer o cara na fila lá para poder pagar a conta. O banco não quer, ele não quer mais essa pessoa. O banco, sim, gente, o banco ele quer aquele cliente dentro dali para poder estar entregando as metas que ele quer entregar. Fim, é assim que funciona, né? Eu tenho lá o escritório de investimentos que é a S6, a nossa função é prestar educação financeira, assessoria financeira, né? A gente pode falar consultoria, embora seja consultoria financeira, nós temos assessoria, então tudo é uma questão de detalhes, mas a grande ponta principal é até que ponto as pessoas estão dispostas realmente, genuinamente, de querer essa mudança, porque ninguém vai estar colocando isso de uma maneira muito forçada, né, mas vai acabar acontecendo, né, como até ontem, aplicativos de mensagens, a gente fazia por SMS, agora a gente está fazendo rapidamente por outros meios, né, logo tem um holograma aqui que a gente vai conseguir falar, assim, então, eu acho que não é uma questão de uma tarefa específica de mas é uma questão natural, desde que as pessoas tenham realmente também uma consciência individual, né, não tão coletiva, mas individual da necessidade de mudança, né, acho que é basicamente nesse caminho. Carlinha, é uma responsabilidade dividida mesmo? Eu acho que sim, acho que cabe um pouco das instituições fazerem o seu dever de casa, de talvez passar as regras básicas de como funciona, porque tem muita gente insegura de fazer, e eu acho que a instituição financeira tem que deixar o cliente seguro, se sentir seguro onde que ele está trafegando, seja até num site que a gente hoje, eu nem uso mais o site do banco na internet, no computador, a gente entra já no aplicativo. Então, desde quando começou a questão, entra no site do banco e faz uma transação, e aí a gente acabou mais usando o celular, o aparelho telefônico. Então, por quê? Porque o banco, as propagandas, a conscientização que os bancos começaram a fazer, foi deixando isso claro, olha, isso é seguro, isso é ok, então acho que isso vai acostumando e vai deixando o consumidor tranquilo em fazer, né, até, por exemplo, minha mãe, que não usa, vai em banco, não usa nada no telefone, e ela fala, esse negócio de Pix, pode cadastrar? Será que é? Eu li no jornal que é tudo bem. Então, sim, porque tem medo de acontecer uma coisa, entendeu? Porque, e até assim, eu fazer ela acreditar, não, tudo bem, mãe, beleza, ok, é complicado. Então, é o dia a dia, e eu acho que cabe a nós, mais jovens, também ajudar, né, não tão jovens, né, mas ajudar todo mundo. Sim, média de 23, 25 aqui, tá tudo certo. Isso. 20, Rafa, 20. E aí a gente passar essa confiança dos dois lados, eu acho que isso é super importante, isso não tenha dúvidas. Só quero fazer só um complemento bem rapidinho, quantas pessoas que recebem, por exemplo, a aposentadoria, acho que é bacana colocar isso, né, a aposentadoria vai no banco, saca o dinheiro inteiro, coloca no bolso e vai lá comprar as coisas em dinheiro vivo, né? Então, assim, muita gente faz isso ainda, né? Então, de verdade, assim, e o banco vai falar, mas a pessoa gosta de ir no banco, gosta de ir lá sacar e ficar exposta a um risco de um assalto, por exemplo, né? Quantas vezes aconteceu? Eu já vi
já vi acontecer muitas vezes quando eu trabalhei esses anos todos em banco, nos últimos 7, 8 anos não, mas quando eu trabalhava em agência bancária era muito triste, né? Você vê um senhorzinho lá sacando dinheiro, enfim, as coisas, e o dinheiro dele ir embora. Então, essa parte acho que é bem importante colocar que o Pix pode ajudar bastante quando você tem essa implementação de falar, você não precisa sacar o dinheirinho todo, você consegue viver de outro modo, né? Então, vamos torcer aí para as evoluções, né, acontecerem de uma maneira bacana. Total sentido, Gabi. E, pessoal, infelizmente estamos chegando no finalzinho, mas antes, a pergunta do milhão, Gabi. Meu Deus. Pensando no futuro, que não está tão distante. Qual seria o futuro do Pix? E se você acredita que ele vai se tornar algo comum, né, inerente mesmo, ou vai acabar no esquecimento como tantas outras features, né, que são desenvolvidas aí no tempo inteiro, ou novas funções que, né, proporcionam experiência nova e por aí vai para todo usuário. Cara, que coisa bacana, né? Inovação sempre é algo bacana e eu diria que é algo que não tem fim, né? Então, acho que a grande ponta do ser humano, a gente tem uma capacidade incrível de estar sempre inovando e estar progredindo e estar evoluindo, né? Então, eu acredito que vai ser uma tecnologia totalmente implementável, as pessoas vão acabar aceitando isso numa boa, realmente, quando começar a entender, vai ter de um problema de uma guerra aí santa com o pessoal de maquininha de cartão, então vai ter algumas coisas que serão bem importantes, que no sentido de você ter, eu acho que o grande futuro do Pix, talvez, é a liberdade total do sistema financeiro, até do mercado de capitais, enfim, eu acho que na hora que você abre a mente e tem os processos de portabilidade mais simplificados, eu acho que essa tecnologia ela vai trazer uma liberdade do cliente estar fazendo as escolhas que ele bem entender, sabe? Ele não tem que ficar dependendo do gerente do banco dele, estar aprovando nada, ele vai e toma a decisão do que ele quer fazer. Então, eu acho que o Pix ele vai vir com uma questão realmente dos meios de pagamento, de troca, mas ele é muito mais que tudo isso. Ele traz para a gente uma tecnologia 24 horas, 7 dias por semana, full time, e que ela pode sim ser implementada em outros ramos, então, para poder fomentar aí uma maior competitividade no mercado de capitais brasileiro, para a gente ter uma maior competitividade realmente nas empresas, para poder, fazer a mesma questão das empresas hoje, né, de quando um comércio varejista, enfim, você vai ter hoje muito mais possibilidade, eu penso para um futuro muito próspero, em ter quanto mais competitividade, mais benefícios aí para o consumidor, e mais o pessoal tem que rebolar para poder conseguir alinhar aí. A grande questão vai ser, produto vai ser commodity e serviço vai ser o diferencial. Quem prestar o melhor serviço ganha a fatia do bolo com bastante cobertura, e é isso que eu acredito. Fantástico, cirúrgica, e sou um privilegiado, porque estou vivendo para ver isso acontecer. E para você, Carlinha, o que você acha? Eu acho que tem total perspectiva de continuidade nisso, até porque o mundo já é Pix, né? Você vê, pelo que eu estava pesquisando, os Estados Unidos tem, acho que desde 2017, Índia, Reino Unido, enfim, todos já estão nesse movimento há um certo tempo, e a tendência do Brasil é logicamente, acabar seguindo as tecnologias do mundo, e eu acho que isso só tende a melhorar, né? Eu acho que isso daqui é só uma ponta de um iceberg que vai vir para o melhor. Isso são inovações tecnológicas que o mundo está proporcionando para a gente e que eu sempre falo que venha para o bem, que as coisas que sejam inovadoras, que sejam que agreguem valor para a humanidade, que agreguem coisas boas para crescimento da população, crescimento que eu digo enfim, de um comércio, de uma questão saudável, nada muito daquela guerra, né? Então, eu acho que a inovação tecnológica, ela tem que ser, sim, cada vez melhor, mas sempre respeitando os limites de uma questão ok, de uma questão serena, de um apaziguamento bem bom. Gabi, Carlinha, obrigado novamente por esse bate-papo.
É muito bom poder aprender cada vez mais sobre como a LGPD está presente no nosso dia a dia, né? Para quem gostou desse conteúdo, ainda não acabou. Nesse mês, estamos com a campanha Tecnologias do Futuro e Privacidade de Dados. Qual o desafio? Vou deixar todos os links aqui na descrição do podcast. Muito obrigado novamente, Carlinha e Gabi. Foi uma aula e prazer conhecê-la, viu, Gabi? Obrigada. Que a gente consiga, no futuro breve aí, matar um bate-papo, né, para conversar sobre evoluções do Pix e por aí vai. Vai ser um prazer recebê-la aqui de novo. Maravilha, obrigada a vocês. Obrigada, Carla. Gente, obrigada, Gabi. Um beijo, gente. Até mais. Até mais, tchau. Tchau.